Únicas que ninguém poderia contar como eles passaram por estes momentos. Hoje é uma nova geração, uma nova oportunidade. Se a Bíblia fosse escrita nesse tempo, como nós poderíamos registrar as nossas fés, as nossas dificuldades, aos nossos cânticos, como é escrito no livro dos Salmos, que cantaram a Deus através das suas glorificação, das suas angústias, dos seus momentos especiais que tiveram diante das suas limitações. Mas quando nós vemos este registro diante de um doutor chamado por Dr. Lucas, que é um dos seus livros, que também acompanhou os demais livros dos evangélicos, a gente vê que Mateus, Marcos, Lucas e João foram tudo acompanhados por este homem, Dr. Lucas, apesar de ser um discípulo que não era presente, mas um discípulo que era ausente, mas não perdia a oportunidade de estar ali registrando, de estar acompanhando, de estar ali vendo os milagres que aconteciam através destes homens simples e humildes que vivenciaram esta oportunidade com Jesus. Esta oportunidade foi mais especial que eles tiveram de andar com Jesus, dormir, comer e ver verdadeiros milagres que era impossível àquela sociedade judaica. Homens e mulheres que viviam desprezados diante da lei, da circunstância e da própria família. Quando nós vemos o Dr. Lucas registrando este homem que estava na cidade de Jericó, uma cidade que tanto se dava para a saída e como para a entrada. E a gente vê que este milagre que aconteceu, que ocorreu naquela época, foi um dos milagres que chamou a atenção daqueles discípulos e também daquela sociedade que acompanhava Jesus. Jesus andava por quilômetros, andava por várias regiões, cidades, lugares, aonde tivesse alguém que Jesus queria operar, Jesus queria chegar naqueles lugares. Quando nós vemos, registra também no livro de João, capítulo 5, quando a Bíblia nos mostra quando Jesus foi convidado para a festa que estava sendo ali trazida para os judeus, para aqueles homens, que era a festa mais importante de Jerusalém, aonde vinha milhares e milhares de pessoas, tantos forasteiros, como também o seu próprio povo, as suas origens, que estava em terras estranhas, e eles iam para adorar a Deus, para agradecer a Deus. Todo ano já era de praxe, de costume, que estes homens fossem à cidade de Jerusalém para fazer seu sacrifício. Mas Jesus foi convidado, um convidado especial para estar ali. E os discípulos que acompanharam, os discípulos que estavam ali ficaram alegres. Mas o propósito de Jesus não era a apresentação de uma festa, não era chegar ali, ser apresentado pelos os sacerdotes, pelos reis, mas Jesus estava mais importando com aquelas pessoas que estavam no lugar, que havia muitas pessoas no tanque, chamado tanque de Siloé, ou tanque de Beter, onde havia muitas pessoas destituídas da sociedade por causa das suas condições físicas. Mas Jesus, ele teve alguém especial que há 38 anos que estava ali abandonado, esquecido, desprezado pela sua própria família e pelos seus próprios amigos. Cada um com a sua ganância,
cada um com seu propósito de querer descer, como nós vemos que a Bíblia registra, que todo ano um anjo descia e agitava aquelas águas, e o primeiro que descesse ali naquele tanque era curado de qualquer enfermidade. Mas por causa da necessidade, da ganância, a falta de compreensão, as pessoas queriam chegar primeiro, cada um queria seu propósito, a sua cura, o seu milagre, mas ninguém se importava com aquele homem que 38 anos que estava ali, acamado, sem poder se levantar, sem poder comover, sem poder sair daquelas situações, mas a única coisa que restava daquele homem era estar ali naquele lugar, porque não poderia andar para lugar nenhum, a não ser que alguém tivesse de piedade, tirasse aquele homem daquela beira daquele tanque e levasse para outro lugar. Mas nós observamos que ele esperou 38 anos para que alguém pudesse olhar para ele com um olhar de piedade, estender as mãos e dizer: vou lhe ajudar, vou lhe colocar no tanque assim que o anjo descesse naquele lugar. Mas ninguém se importava. Mas nós observamos que Jesus, pela presciência onipotente, ele estava vendo aquele homem, não se importou com que foi convidado para aquela festa, onde havia muitas pessoas importantes, reis, soldados, sacerdotes, forasteiros, os próprios origens dos irmãos que estavam fora do seu país, que ia adorar a Deus. Era um momento único, especial, que até os próprios discípulos, quando Jesus resolveu chegar naquele lugar onde havia 5 alpendre e um tanque, que o anjo que descia naquele lugar e era curado de qualquer enfermidade. Quando vemos e possamos observarmos o texto que revela quando Jesus ele vai para aquele lugar, quem sabe os discípulos olharam para Jesus e queriam falar alguma coisa, expressar alguma coisa e dizer: Jesus, a gente temos uma festa, somos o convidado especial, a gente precisa ir lá. Mas Jesus não se importou com isso. Jesus ele se importa com você. Jesus ele se preocupa com as nossas histórias, com as nossas necessidades. Para alguém parece que Jesus não está se importando, não está se preocupando com a situação que a gente vivencia nesta vida. O sofrimento, a angústia, a dor, o desprezo, a situação que cada momento estamos vendo esta circunstância. Mas muitas vezes vem em nossas mentes os nossos fracassos, as nossas limitações, olhamos e começamos a observarmos ao nosso redor. Até parece que estamos abandonados, estamos esquecidos, estamos desprezados. Mas eu quero te dizer nesta oportunidade, Deus se importa com você. Ele chega no momento certo e na hora certa. Aquele jovem esperou 38 anos por esta oportunidade, vendo que a sua fraqueza espiritual, a sua incredulidade era muito grande, porque passou 38 anos. É por isso que a Bíblia diz que a promessa demorada enfraquece os vossos corações. Quantos têm promessa de Deus? Quanto tempo a gente espera? Quanto tempo a gente passa para que a promessa de Deus se cumpra nas nossas vidas? Não adianta a gente fazermos arrumadinho, jeitinho, mas a promessa se cumpre no tempo e na hora determinada que Deus quer que cumpra em nossas vidas. Mas este homem que 38 anos que estava ali, naquelas condições, naquelas situações, desprezado pelos aqueles que também tinham a sua locomoção por dificuldade, mas ninguém estendia as mãos para dizer: você vai primeiro, eu vou lhe dar esta oportunidade, eu vou lhe ajudar para que você seja curado. Mas ninguém se importava com aquele homem. Mas Jesus, ele se importa com as nossas histórias, com a nossa vida. E observamos que a Bíblia relata que aquele homem que estava ali 38 anos,
Jesus próprio, aleluia, resolveu ir ao encontro daquele homem, vendo a necessidade, vendo a situação que ele estava ali, naquela circunstância. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus se aproxima daquele homem e pergunta: queres ficar sã? Aquele homem parou, olhou, observou e disse: não tem ninguém que me coloque no tanque, porque a sua história, as marcas que deixaram na sua vida, as marcas que ficaram na sua mente, no seu coração, a situação que ele passou, não foi apenas 2 dias, não foi apenas 3 dias, mas 38 anos que ele via as mesmas circunstâncias, cada um com as suas ambições, cada um queria ser curado, cada um queria receber a sua vitória, mas ninguém se importava para querer ajudar, para querer fazer algo pelaquela necessidade daquele homem. Mas Jesus, quando se aproxima, diz a Bíblia Sagrada que a incredulidade do coração daquele homem, Jesus vendo aquelas situações e pergunta novamente: queres ficar sã? Aleluia. Oh, aleluia. E aquele homem que ouve nitidamente essas palavras do nosso mestre, esse momento que ele para pensar e olha para os olhos fixamente de Jesus e aqueles que estavam ao redor, apesar da sua incredulidade, da circunstância que ele passou, nos seus pensamentos, na sua vida, mas ele aceita esse momento que Jesus fala para aquele homem, para que ele seja curado. Ele pega aquele leito que estava deitado 38 anos, naquelas situações, põe na sua cabeça e sai glorificando a Deus por este milagre. Mas também vemos esta ocorrência deste homem que era cego de nascença, teve que ser desprezado, teve que ser abandonado pela sua própria família, apesar de sua família ter condições financeiras, mas eles não podiam criar filho com alguma deficiência. Era leis, eram registros históricos de uma forma expressiva, que qualquer pessoa que tivesse alguém de sua parentela nascesse com alguma deficiência, eles tinham com complexidade que Deus havia amaldiçoado. É por isso que quando a gente começa a ler no livro de João, capítulo 9, quando os discípulos estavam com Jesus e se aproxima de um homem que estava ali naquela situação caótica, e aqueles discípulos olham para Jesus e começam a perguntar: quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse desta maneira? É como se fosse uma maldição hereditária, por causa das culpas do pai, as transgressões teriam que passar de geração a geração. É por isso que os discípulos perguntam a Jesus: por que ele nasceu daquele jeito? Quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Mas Jesus olha pela ignorância dos seus discípulos, a cegueira espiritual que alcançou a vida desses homens, que tanto fez, que viu milagres, que Jesus operava, que Jesus fazia, mas a incredulidade era muito grande. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: não foi ele e nem seus pais que ele nascesse desta forma, mas tudo isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Meu pai trabalha até agora e eu também, aleluia. Mas nós vemos esta situação deste homem que estava em uma situação difícil,
porque foi desprezado pelos seus pais, por causa desta complexidade, deste raciocínio, deste pensamento, desta forma que eles levavam a leis. Mas nós observamos que Jesus, passando pela cidade de Jericó, estava este homem ali, todos os dias, ali pedir esmola. Era uma cidade histórica, era uma cidade que tinha pessoas que visitavam seus parentes, que ia todos os dias para fazermos os seus afazeres, vender as suas mercadorias, comprar, trocar. As pessoas ofertavam as suas ofertas para aquelas pessoas necessitadas, porque não tinha condições de trabalhar, e não poderia trabalhar, porque as suas condições, a sua forma de vida, não dava para se ter o seu trabalho digno, para não viver pedindo, para não viver de esmola. Quantas pessoas que passam por estas situações, que estão agora nas praças, que estão agora nas ruas, estendendo as suas mãos, esperando que alguém oferte alguma moeda, traga um alimento, mas a circunstância levou essas pessoas à situação caótica, a situação difícil que essas pessoas levou. Elas não pediram para estar pedindo esmola, elas não pediram para morar na rua, nem tampouco para comer comida do lixo, mas a necessidade, a situação levou a esta circunstância. Mas quero dizer nesta oportunidade, Deus tem projeto na vida dessas pessoas. Deus tem projeto na sua vida, ainda que as pessoas achem você com alguma deficiência física, alguma deficiência visual. Deus se importa com você, Ele tem plano, Ele tem projeto, Ele é um Deus que verdadeiramente Ele tem dado oportunidade a vossas vidas. Mas este homem, apesar do seu pai ter condições financeiras, mas não poderia estar com seu filho. Mas diz a Bíblia Sagrada que aquele homem, que quando ouviu aquela grande multidão se aproximar à porta da cidade de Jericó, ele sabia que não era um governador, ele sabia que não era um soldado de Roma, ele não sabia que não era alguém importante daquela cidade, mas ele começa a ouvir as pessoas a querer um milagre. Ele começa a ouvir as pessoas gritando, aleluia, as pessoas glorificando, e ele ali aproveita aquela oportunidade e começa a estupar seu peito, aleluia, e começa agora a dizer: Jesus, filho de Davi, aleluia, tem misericórdia de mim. E observamos que aquelas pessoas que quando ouviram isso, não entenderam, porque este homem estava a clamar desta forma, a revelar algo importante, algo soberano a respeito do nosso amado Jesus Cristo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem foi que disse aquele homem que Jesus era filho de Davi? Quem foi que disse aquele homem que poderia mudar a história da sua vida? Mas ele clamou, ele, aleluia, suplicou. Mas as pessoas que estavam ao redor de Jesus, até os próprios discípulos, pela sua incredulidade, começam a dizer àquele homem: cala-te, cala-te, homem, Jesus não quer te ouvir. Mas ele não se importou com as críticas, ele não se importou com que a multidão clamava, com que a multidão mandava calar a sua boca, mas era a última oportunidade que aquele homem teria com Jesus. Ele não queria perder esta oportunidade. Quem sabe aquela era a última oportunidade que aquele homem teria. Mas ele estufa seu peito novamente e começa agora a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E aquelas pessoas que estavam com Jesus, que estavam caminhando, quantas pessoas necessitadas, quantas pessoas precisadas de um milagre, esperando a oportunidade com Jesus, mas não sabia chamar a atenção, como parar Jesus. Mas este homem que estava à beira de Jericó, na cidade, assentado, mendigando, não enxergava. Aleluia. Mas a sua fé, a sua esperança, enxergava além de que aqueles que enxergavam, que tinha a sua visão, que tinha a oportunidade de parar Jesus, mas estava ali, diante daquelas situações, e Jesus para. Jesus começa agora a chamar aquele homem que estava ali, naquele caminho. Aleluia. Aquelas pessoas que zombaram, aquelas pessoas que mandaram calar, aquelas pessoas que mandaram ele desistir. Quantas vezes a gente passa por estas situações, olha muitas vezes os nossos sonhos, nosso propósito, o nosso desejo, quanto muitas vezes as pessoas que ouvem muitas vezes o que nós queremos fazer, o desejo que a gente tem, alguém disse: isso não vai dar certo, isso não pode acontecer na sua vida, você é pequeno demais, você não tem condições. Mas aquelas pessoas que vão querer lhe calar, fazer desistir do seu sonho, do seu propósito, Jesus vai usar eles mesmos para você, para lhe ajudar, para orar por você, para estar ao seu lado. Aleluia. E Jesus manda trazer aquele homem, e aquela multidão que mandaram calar, que mandaram aquele homem parar com aquele clamor que incomodava. E quando eles foram buscar, chegaram perto daquele homem e disseram: o mestre te chama. Aleluia. Aquelas pessoas que mandaram calar, e eles foram dizer: o mestre te chama. E quando levaram aquele homem cego, sem enxergar o caminho, a dificuldade do caminho, as pedras, os buracos, mas aquele homem foi guiado até Jesus, nos momentos da dificuldade, nos momentos das situações da vida. Mas aquele homem foi guiado por aqueles homens até onde estava Jesus. Aleluia. Mas diz a Bíblia Sagrada, quando trouxeram perto de Jesus, Jesus olha para aquele homem e pergunta: o que queres que eu te faça? Que oportunidade! Ah, se a gente tivesse essa oportunidade, o que é que a gente perderia? O que é que a gente poderíamos pedirmos ao nosso mestre? Se a gente tivesse essa oportunidade como este homem, parou bem em frente de Jesus, de uma oportunidade única, de uma oportunidade especial, de poder se declarar para Jesus, de poder dizer as suas necessidades, o que ele estava passando, o que ele estava vivenciando. Mas por sua humildade, sua simplicidade, ele não queria uma capa nova, ele não queria apenas cobrir as suas necessidades, mas aquele homem vendo a necessidade maior, ele começa a dizer: Senhor, que eu apenas possa ver, só apenas essa simplicidade. Eu não preciso de ouro, eu não preciso de prata, eu não preciso de comida, mas só quero ver, Senhor, só quero poder enxergar.
Só quero poder contemplar a sua glória, a sua formosura. E Jesus olha para aquele homem, vendo que a sua fé, a sua simplicidade, um momento especial que ele tive com Jesus. E Jesus olha para aquele homem e diz: aleluia, vê, a tua fé te salvou. Ele apenas não recebeu a cura fisicamente, mas ele recebeu a cura e o perdão dos seus pecados. Ele pôde ver verdadeiramente algo muito especial, que foi a sua salvação, o perdão das suas transgressões, do seu pecado. Ele foi restaurado. Ele recebeu a maior fortuna que o homem, a mulher pode ter, que é a salvação de vossa alma. Quantas pessoas gananciosas, quantas pessoas querendo ser famoso, quantas pessoas querendo ser bilionário, ter tanta riqueza, tanta fama, mas aquele homem que apenas queria ver quem era Jesus, contemplar a oportunidade com alguém que poderia mudar a sua história, curar a sua vida, a sua alma. Mas quantas pessoas cegas pelo seu entendimento, pela sua vida, suas condutas. Mas este homem só queria ver, nada mais, só ver. Mas Jesus deu oportunidade a este homem para receber este milagre, essa oportunidade de ver, de contemplar a formosura de nosso Pai. Pai, que quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Abra os olhos de muitas pessoas que estão agora, Senhor, estão cegos pelas ganâncias, pela situação desta vida. Abra os olhos, Senhor, dos nossos governantes, para entender que a importância do homem não é fama, não é autoridade, não é riqueza, mas a maior importância, como este homem escolheu, foi a visão espiritual, de receber a oportunidade de salvação. Quantos aí, Senhor, quantos que estão neste mesmo caminho, nesse mesmo propósito, apesar das suas humildades, das suas condições financeiras, mas sonha de um dia possuir riqueza, possuir fama, possuir status. Mas abre os olhos, Pai, desta humanidade, dessas pessoas que estão cegos espiritualmente. Se eles pudessem enxergar a luz, a tua verdade, a tua palavra, que transforma, que liberta, que salva. Salva agora, Senhor. Entra nas bielas, entra nos becos, entra nas favelas, entra, Senhor, aonde nós não podemos entrar, mas que a tua palavra possa impactar, Senhor, estas vidas, tantos de longe como os de perto. Senhor, salva, Senhor, não importando o seu lugar, onde mora, o seu estado, meu Deus, o seu país. Vai salvando, vai libertando, vai transformando. Entra nos presídios, entra, Senhor, onde nós não podemos entrar. Salva, Senhor. Ajuda aqueles que te servem ali, naquelas detenções, que eles possam ser fiel, temente a tua palavra. Dá fortaleza, dá graça, dá ânimo, Senhor, apesar da crise que estamos vivenciando, uma crise espiritual, Senhor, a fraqueza de muitos, as circunstâncias que estamos a vivenciarmos, as conturbações, Senhor, nas mentes de muitos que estão, meu Deus, perplexitados diante destas situações.
Mas ajuda, Senhor, a cada um de nós que te servimos, que te adoramos, que estamos aqui expostos, Senhor, para louvarmos o teu nome. Continua ajudando, salvando, libertando, transformando, Senhor. Cura, Senhor, aquelas pessoas que estão naqueles leitos, naquelas UTI, na CTI. Quantos que estão desenganados, quantos que estão sem esperança, esperando até a morte. Mas tenha de misericórdia da sua alma, Senhor. A importância é a alma, não é o corpo, Senhor. O corpo vai ser tombado, vai descer a terra fria, vai ser comido, Senhor. E nós verdadeiramente temos o espírito, a alma, Senhor, para prestar conta à tua palavra. Ajuda essas pessoas desenganadas pela medicina, desenganadas pelos os erros, pelas situações desta vida, circunstâncias que Ele traz de sua cegueira espiritual. Mas ajude, Senhor, a salvar, a libertar aqueles que estão presos nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, em qualquer vício, Senhor. Mas liberta essas vidas, transforma-as, vai ao encontro de cada um deles, Senhor. Essas pessoas que têm ação maligna, Senhor, de uma forma tão expressiva que a sociedade condena, Senhor, pelos seus atos, pelos seus erros. Meu Deus, tem misericórdia, vai salvando, vai libertando, vai transformando. Abençoa os países, Senhor, cada lugar, Senhor. Veja essa situação que está acontecendo no mundo, Senhor. Sabemos que a tua palavra é fiel para se cumprir, porque ela não tarda, ela não falha, ela não demora, mas ela se cumpre no teu tempo, no teu ano, no teu dia, no teu mês. Tudo está registrado no teu calendário, Deus. Mas ajuda essas pessoas que estão descendo a sepultura, Senhor, diante destas consequências, dessas situações. Dai, Senhor, o privilégio, o perdão destas vidas, salvando, libertando, Senhor, fazendo milagres, Senhor, nestas vidas, ajudando os irmãos que estão orando, estão intercedendo em cada país, em cada lugar, em cada congregação. Não importamos a dominação, mas estamos clamando, estamos suplicando, Senhor, a Ti, que és o Rei da Glória, que és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus majestoso, soberano. Senhor, ajude, Senhor, os que estão desempregados, os que estão passando necessidade, os que estão precisando de uma vitória da tua parte. Veja as famílias, Senhor, quantas famílias estão passando por situações críticas, situações difíceis, desentendimento, a falta de amor, falta de compreensão, o entendimento, Senhor, diante das famílias, dos casais, meu Deus, dos filhos que muitas vezes têm desobedecido à voz dos seus pais, que têm orientado, que têm ajudado, mas eles acham, Senhor, que seus pais, por causa da sua idade, não entendem, por causa dessa geração conturbada, uma geração complexitada, Senhor, que não entende verdadeiramente o que é o risco, o que estamos vivenciados neste tempo de dificuldade, esse tempo difícil, mau, como diz a tua palavra. São os dias maus, são os dias difíceis, os dias que possamos verdadeiramente buscarmos mais a tua palavra, buscar mais a tua presença. Ajuda cada cristão, ajuda cada dominação, Senhor, cada congregação que te louva, pelas dificuldades que estamos enfrentando, pelas situações que estamos passando. Traz avivamento, traz união, traz amor em vossos corações, para que possamos estarmos unidos, reunidos na tua presença. Aviva, Senhor, a tua obra nesses últimos dias em nossas vidas, que possamos estarmos juntos com o mesmo propósito, sem o mesmo pensamento de servirmos a Ti, de adorarmos, de levarmos o Teu nome para essas pessoas, de estarmos fazendo a Tua obra, este canal que Tu tem aberto, Senhor. Abençoa, Senhor. Eu não tenho capacidade, eu não sei, eu não posso, mas eu te peço a Tua ajuda, o Teu socorro, Senhor, o Teu alento. Eu te peço, Senhor, neste momento, Senhor, a Tua oportunidade de servir melhor, de fazer melhor a Tua obra.
essa porta que tu tem aberto, Senhor, também o nosso canal ali no YouTube, abençoa que possamos alcançar pessoas que precisam de uma palavra. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas com síndrome do pânico, com depressões, passando momentos difíceis na sua vida, Senhor, mas tu usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para curar vidas, para libertar, para dar vitória, Senhor, como Deus, tu deseja fazer a tua vontade, Senhor. Nos ajude como instrumento nas tuas mãos para levar esta palavra. Dá, Senhor, entendimento, dá sabedoria. Tu sabe que não temos capacidade. Nos ajude, Senhor, para que possamos estarmos de pé, que possamos estarmos fazendo o teu querer na terra, o teu propósito. Abençoa todos nós, abençoa os pastores, abençoa todos que fazem a tua obra, Senhor, o que se empenha ao teu querer para se desgastar, para gastar suas vidas, fazendo a tua obra, pregoando a tua palavra, ainda aqueles que têm capacidade, os que não têm capacidade, os que estão preparados, Senhor, que têm cursos, aqueles que não têm curso, aqueles que têm entendimento da tua palavra, aqueles que não têm entendimento, mas ajuda o teu povo, Senhor, a fazer a tua obra, a fazer teu querer. Queremos te louvar, queremos te agradecer por tudo. Ajuda aqueles que estão com problema no INSS, Senhor. Dá-se uma solução, advoga a sua causa, a sua justiça. Aqui, como fizesse como ilustração daquela mulher que tanto aperreava aquele juiz que não temia a ti. Meu Deus, ajuda, Senhor, essas pessoas que estão com esta dificuldade, aqueles que estão para se aposentar, aqueles que estão passando necessidade. Senhor, tem misericórdia, estenda as tuas mãos, ajuda, Senhor, e nós queremos te agradecer por tudo, em teu nome, amém. Que Deus abençoe a vossa vida, que Deus ajude a cada irmão. Somos agradecidos a Deus por esta oportunidade que você nos tem dado, por este momento, este carinho tão maravilhoso, estarmos conosco. Deus abençoe a sua vida. Continue orando por nós, por esta porta que Deus tem aberto para estarmos trazendo este momento de reflexão da palavra de Deus. Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém.